Olá, bem-vindos a mais uma exploração detalhada aqui no nosso espaço. Hoje, olha, temos em mãos um material que promete mexer com as estruturas, viu? São excertos de A Caminhada Digna. O tema central é como viver a partir da nossa nova identidade em Cristo. Parece algo que a gente já ouviu, talvez, mas o enfoque aqui traz umas perspectivas, digamos, inesperadas. Exatamente. É comum na caminhada espiritual a gente sentir aquele peso, né? Aquele esforço constante de tentar alcançar um padrão e muitas vezes sentir que, puxa, a gente simplesmente não chega lá. O material que temos aqui meio que vira essa lógica de cabeça para baixo, sabe? Propõe algo quase contraintuitivo. Não se trata de tentar mais, mas sim de entender quem já somos. Isso, boa. A missão aqui é justamente desvendar essa ideia da vida trocada. Aquele famoso não eu, mas Cristo, né? E ver como isso aterrissa no nosso dia a dia. Não é só teologia no abstrato, mas algo que pode mudar a forma como a gente encara, sei lá, as segundas-feiras, os desafios, tudo. Vamos nessa! Vamos lá! E o ponto de partida já pega a gente de surpresa. O autor, John Woodward, ele conta algo pessoal. Ele estava num seminário super focado. E aí a esposa liga. Ah, sim, essa história. A notícia, grávida, de gêmeos. Sim, totalmente inesperado. Imagina o choque. Pois é. E ele usa isso para dizer, olha, descobrir quem realmente somos em Cristo e os recursos que a gente tem nele pode ser tão ou mais chocante que uma notícia dessas. É uma ótima analogia. E essa surpresa vem porque a mudança de identidade é radical mesmo. Não é um mero ajuste, sabe? É uma substituição completa na nossa relação fundamental com Deus. Substituição, gostei disso. O material cita 1 Coríntios 1, verso 30, que diz que Deus fez de Cristo Jesus nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. Olha só, ele se tornou isso para nós. Ah, importante esse para nós. Muito. Não é algo que a gente conquista com esforço, com mérito, mas algo que recebemos pela fé. Nossa posição em Cristo é um presente. Pura graça, não é um salário, né? Presente, não salário, anotado. E tem a história do Luiz Paulau também, né? Um evangelista mundialmente conhecido. Sim, essa é muito forte. Ele confessa que mesmo no auge do ministério, ele lutava secretamente com inveja, egocentrismo. Ele se sentia um hipócrita. É preciso coragem para admitir isso, né? Ainda mais na posição dele. Muita. E a virada de chave para ele veio ao ouvir uma mensagem sobre Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O famoso versículo. Exato. A libertação não veio por ele tentar ser melhor ou se esforçar mais. Veio por entender, opa, não é sobre o que eu faço para Deus, mas o que Deus em Cristo faz através de mim. Ele até se compara a um simples arbusto, né? Que Deus poderia usar para manifestar a glória dele. Isso é poderoso. É muito libertador. E essa história do Paulau nos leva direto à pergunta central que o material levanta, ecoando Jesus lá em Mateus 16. Quem vocês dizem que eu sou? Certo. Mas a pergunta se aplica a nós. Quem nós somos? Porque assim, a nossa identidade não pode se basear no que os outros dizem. Que muda toda hora? Exato. Nem mesmo só na nossa autoavaliação, que é tão instável, né? Influenciada por humores, por circunstâncias. Totalmente. Um dia a gente se acha o máximo no outro. Pois é. A base sólida, a única confiável, é o que Deus declara sobre nós na palavra dele. E o que ele declara é chocante de tão bom. O livro lista quase 50 afirmações. É como receber um extrato bancário celestial e descobrir uma riqueza espiritual que a gente nem sabia que possuía. 50 é muita coisa. Muita. Pensa só, em Cristo, a gente não é apenas perdoado, somos filhos amados. Não estamos em processo de aceitação, somos totalmente aceitos no amado. Aceitos, isso tira um peso, né? Demais. Não somos obras em andamento tentando chegar lá. Somos completos nele. Somos declarados santos, justos, livres da condenação, não por mérito nosso, de jeito nenhum, mas por causa dele. Uau! Isso não é só um título, sabe? É a nossa realidade fundamental em Cristo. Essa compreensão da identidade é o alicerce de tudo, né? Mas aí vem a pergunta que não quer calar.
aquela que todo mundo se faz na prática. Exato. Chegou nela. Se eu sou tudo isso, filho amado, completo, santo, por que a minha vida prática, o meu dia a dia, muitas vezes parece tão diferente? Isso. Porque eu ainda luto com os mesmos pecados, os mesmos medos, aqueles sentimentos de inadequação. Parece que a conta não fecha. A famosa lacuna. É aí que o material introduz uma distinção que eu achei crucial. Posição versus condição. Isso é fundamental entender. Posição é o nosso status imutável em Cristo. É a nossa identidade, o nosso relacionamento com Deus que é garantido pela graça dele. São essas verdades todas que a gente acabou de mencionar. Filhos, santos, aceitos, completos. Imutável, gostei. Isso. Essa posição não muda com o nosso humor, nem com o nosso desempenho. Agora, a condição, esse é o nosso estado prático diário. São as nossas atitudes, nossas ações, nosso nível de comunhão real com Deus. É como a gente está vivendo essa identidade no dia a dia. E aí que a porca torce o rabo, geralmente. Exatamente. E sim, frequentemente existe uma lacuna, às vezes dolorosa, entre as duas. Entre quem somos em Cristo e como vivemos na prática. O material observa uma coisa interessante. As cartas de Paulo no Novo Testamento, tipo Efésios, por exemplo, costumam seguir essa lógica. Primeiro, ele gasta capítulos e capítulos firmando a nossa posição em Cristo. Efésios 1-3, pura doutrina, né? Riqueza pura. Exato, toda a riqueza doutrinária do que a gente recebeu. Só depois ele entra na condição, nas implicações práticas de como viver. Efésios 4-6. Andem de modo digno, não mintam, perdoem. E isso. Tentar viver a prática, a condição, sem estar firmado na posição, leva à frustração. É aquele ciclo terrível que Paulo descreve em Romanos 7, de querer fazer o bem e acabar fazendo o mal. Aquele o querer está em mim, mas não o efetuar. Quem nunca? Pois é. Mas começar pela graça, entendendo quem somos primeiro, a posição, nos dá a base e a motivação certas para viver a condição. Não é tentar merecer a posição, mas viver a partir dela. O texto usa até uma tabela, né? Comparando relacionamento que está ligado à posição, salvação eterna, segurança, somos filhos para sempre, com comunhão, que está ligada à condição, nosso crescimento, nosso serviço, o fruto do Espírito aparecendo, a santificação na prática. Bem visual isso. E entender essa diferença nos livra de dois extremos perigosos, sabe? Um é o legalismo, aquela ideia de tentar garantir ou manter o relacionamento, a posição, através do nosso esforço e das nossas boas obras, a condição. A gente se mata de fazer coisa. É para tentar agradar a Deus ou se sentir seguro. Exato. E o outro extremo é uma espécie de graça barata. A gente celebra a posição, sou salvo pela graça, tá tudo certo, mas negligencia a responsabilidade da comunhão. Vive de forma descuidada, sabe? Esquecendo que fomos salvos para uma vida de santidade. Tem até uma citação do Andrew Murray no texto sobre isso, lembrando que salvação envolve santidade. Muito bom. Certo. Então, o X da questão é como diminuir essa lacuna? Como fazer a nossa condição diária refletir mais de perto a nossa posição gloriosa em Cristo? A pergunta de $1 milhão. Exato. O material não nos deixa na mão. Ele oferece um caminho. E a chave, o que eu achei mais legal, não é se esforce mais. Graças a Deus. É cresça na graça, como diz lá em 2 Pedro 3,18. Não dá para ficar estagnado, né? Como aqueles crentes da carta aos Hebreus que, depois de anos na fé, ainda precisavam de leite. Não conseguiam nem discernir do bem e do mal por falta de prática. Hebreus 5, né? Isso, Hebreus 5. Precisando dos rudimentos de novo. E esse crescimento ele acontece através das disciplinas espirituais. Leitura da palavra, oração, comunhão com outros crentes, adoração. As coisas que a gente já sabe teoricamente. Sim, mas e aqui está o pulo do gato. Não como regras para a gente ganhar pontos com Deus ou cumprir tabela. São como exercícios feitos pela graça. São os meios que Deus nos deu para a gente se colocar sob a influência do Espírito Santo. É Ele quem nos capacita.
Meios de graça? Exato. É como Paulo diz a Timóteo, exercite-se na piedade. É um treino, sabe? Não para ganhar a salvação, a gente já tem, mas para viver a salvação que já temos de forma mais plena. Faz sentido. E tem um versículo que amarra isso de forma perfeita. Efésios 2:10. Acho que vale a pena ler. Porque somos feitura ou obra-prima sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Olha a ordem aí, né? Claríssima. Totalmente. Primeiro, quem somos? Feitura sua, criados em Cristo. Nossa identidade. Depois, o propósito, para as boas obras. As obras não criam a identidade, elas fluem da identidade. E o mais incrível, as quais Deus preparou de antemão, Ele já preparou o caminho para a gente andar. Isso tira um peso, né? Não sou eu que tenho que inventar o que fazer para Deus. Exato, e desmonta aquela ideia de que é um esforço solo e eu tentando ser bom para Deus. Não é! É uma cooperação divina-humana. Filipenses 2, versos 12 e 13 é explícito nisso. Desenvolvam a sua salvação, pois é Deus quem opera em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ah, essa passagem é demais. É fantástica. Nós agimos, nós desenvolvemos, nós colocamos em prática, porque Deus já está agindo dentro de nós, nos dando desejo e a força. Lembra do jugo de Cristo lá em Mateus 11? Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso, não porque não exige nada da gente, mas porque Ele carrega o peso conosco. A gente entra no ritmo dele, pela graça dele. É uma parceria. gostei disso, parceria. E o capítulo 5 do material vai fundo nisso, com a imagem de permanecer em Cristo, lá de João 15, a videira e os ramos, A clássica imagem. que mostra que a vida cristã não é sobre imitar Cristo de longe, ficar olhando para ele tentando copiar. É sobre participar da vida dele, deixar a seiva dele, a vida dele, fluir em nós. É uma união vital. Isso. E o material conecta essa ideia de permanecer com 4 passos práticos tirados de Romanos 6 para a gente viver essa nova realidade na prática. Assim, os 4 passos de Romanos 6 são cruciais mesmo. Primeiro, saber, entender intelectualmente, com a mente, que o nosso velho eu, aquela identidade ligada a Adão, ao pecado, morreu com Cristo na cruz. É um fato histórico, aconteceu no passado. Ok, saber, é entendido. Segundo, considerar. Aqui a coisa fica ativa. Não é só saber na teoria. É contar com essa verdade como real para mim, agora, na minha situação atual. O livro compara receber um cheque. Saber que você tem o dinheiro no banco é uma coisa, Saber. mas endossar o cheque e depositar para poder usar o dinheiro, considerar é outra. É se apropriar dessa verdade pela fé. É dizer, ok, Deus diz que meu velho eu morreu com Cristo, então eu vou viver como se isso fosse verdade. Entendi. É um passo de fé ativo. Exato. Terceiro, entregar ou apresentar. É oferecer nosso corpo, nossos membros, olhos, mãos, pés, mente como instrumentos para Deus, para a justiça dele, e não mais para o pecado. É uma decisão consciente e contínua de ceder o controle a ele. Uma entrega diária. Então, Continua. E o quarto passo é andar. Viver em novidade de vida. É a consequência prática. É o passo a passo diário que resulta dos outros 3. É viver essa nova vida que Cristo nos deu. saber, considerar, entregar e andar. Bom resumo. E como se dá esse andar na prática? O material enfatiza que não é na nossa força. De jeito nenhum. É no poder do Espírito Santo. Gálatas 5,16 é direto. Andem pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Não é na força do braço, na willpower. Então depende do espírito. Totalmente. E isso requer fé contínua. Alguns até traduzem aquele mesmo Gálatas 2,20 como vivo pela fé do Filho de Deus, sugerindo que até a fé para viver essa vida vem dele. Que interessante isso. É
Requer também arrependimento constante. Não para ser salvo de novo, claro, mas para manter a comunhão limpa, como diz 1 João 1,9. Confessar os pecados para restaurar a comunhão. E uma purificação contínua pela palavra, como Efésios 5:26 fala. A lavagem de água pela palavra. Manter o canal limpo, digamos assim. Exatamente. E o comando central para essa vida prática, que resume muito disso, é Efésios 5:18. Sede cheios do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Isso. E é interessante analisar a forma verbal no grego original. É um imperativo, ou seja, é uma ordem, está no tempo presente contínuo, indicando algo que deve ser mantido, não é um evento único. E está na voz passiva. Voz passiva. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não é algo que nós fazemos ativamente para nos encher, tipo, vou me esforçar para me encher do Espírito. É algo que nós permitimos que aconteça conosco. É receber passivamente, continuamente, pela fé, ao nos rendermos ao controle dele. É menos tentar mais e mais render-se mais. Ah, isso muda tudo. Menos esforço próprio, mais rendição e dependência? Exatamente essa a ideia. Para deixar isso ainda mais concreto, mais palpável, o capítulo 7 do material traz uma analogia musical que eu, particularmente, achei fantástica. A do maestro, adorei também. Essa mesma. O autor, que era trompetista, ele compara o Espírito Santo a um maestro, ele chama de maestro da graça, e nós, os crentes, aos músicos da orquestra. Que imagem linda! E ele usa aquele padrão de regência 4x4, sabe? Aquela batida baixo, esquerda, direita, cima, para ilustrar 4 respostas essenciais da nossa parte para permanecer em Cristo e viver cheio do Espírito. É quase um mapa visual para a gente lembrar. É uma forma muito prática e memorável de visualizar essa dinâmica da graça. Quais são as 4 respostas mesmo? Vamos lá. 1. Humilhar-se. É a batida para baixo. Assim como o ramo só vive por causa da videira, lá em João 15, é a gente reconhecer a nossa total dependência de Cristo. Nada em nós mesmos. É esvaziar o copo para ele poder encher. Humildade como base de tudo. Ok. 2. Entregar-se. A batida para a esquerda. É render a nossa vontade, nossos planos, nosso corpo, como Romanos 12:1-2 fala, ao plano e ao ritmo do maestro. É confiar na partitura que ele escreveu para nós. Faz sentido, deixar ele reger. 3. Confiar, a batida para a direita. É viver com o propósito final de glorificar a Deus em tudo que a gente faz, como diz 1 Coríntios 10:31. Esse é o som que a orquestra, no fim das contas, deve produzir. É o fruto que glorifica o Pai, como Jesus fala em João 15:8. Humilhar-se, entregar-se, confiar e adorar. Baixo, esquerda, direita, cima. Nossa, que legal isso. Visualiza bem a nossa parte na parceria, né? Exato. Não é uma fórmula mágica, tipo, faça isso e pronto, mas é um lembrete visual muito bom da nossa postura. Dependência, entrega, confiança. E tudo isso resultando em adoração. Manter os olhos fixos no Maestro da Graça. Exatamente. É um quadro mental muito útil para a gente lembrar que a vida cristã é vivida em parceria e dependência, seguindo a liderança do Espírito Santo. Ele nos dá a vida e nos capacita a vivê-la. Falamos da teoria, dos passos, da analogia musical. Tudo muito bonito. Mas a vida real, né? A vida real costuma ser bem mais complicada. Ah, com certeza. Onde a borracha encontra a estrada. Exato. E o material não foge disso, o que eu achei muito honesto. Ele traz testemunhos fortes no final que mostram como Deus parece usar justamente as dificuldades, o sofrimento, para nos ensinar a viver essa vida trocada na prática. Veja o caso da Diana Kay. Sim, a história dela é impactante. Ela veio de um lar bem difícil, né? Casou-se com um pastor e, por fora, vivia aquela fachada de esposa de pastor perfeita, fazendo tudo certo, cumprindo o papel. A performance. Exato. Aí um dia ela fez uma oração muito sincera, entregando tudo para Deus, pedindo que ele fizesse o que fosse preciso para usá-la de verdade. E a resposta divina na percepção que ela teve mais tarde foi, devastadora. O que aconteceu? O marido abandonou,
Ela teve um colapso mental completo, foi internada, uma destruição total da vida que ela conhecia. Nossa Senhora. Que resposta de oração assustadora. Onde entra a vida trocada nisso tudo? Parece o contrário. Pois é, essa é a questão. A virada para ela veio anos depois, quando ela começou a entender que aquela dor excruciante, aquela devastação, era Deus respondendo à oração dela. Como assim? Ele a estava levando ao fim de si mesma, a experiência da cruz pessoal, para que ela pudesse, talvez pela primeira vez de verdade, experimentar a realidade da vida de ressurreição, a vida de Cristo nela, que não depende das circunstâncias externas. Ela até cita um tal de Charles Solomon, dizendo que a crucificação tem que vir antes da ressurreição. A morte para o eu. Exato, a morte para o eu que cura muitas coisas. A culpa e a vergonha que ela carregava deram lugar à gratidão por uma identidade em Cristo que nem o colapso, nem o abandono, nem nada pôde tirar dela. Era inabalável. Uau, isso. Isso muda completamente a perspectiva sobre o sofrimento, né? Não é só algo ruim a ser evitado, mas pode ser a ferramenta de Deus para nos levar a essa vida mais profunda. Pode ser. E tem a história do Dr. Turner também, né? Que o material conta. Sim. Acho que é o Lee Turner, coautor de um material de discipulado que eles mencionam. A jornada dele foi parecida em alguns aspectos, né? Isso. Ele também tinha sucesso exterior, performance para compensar inseguranças. Descobriu essa mensagem da vida trocada, começou a ensinar sobre ela, mas aí veio uma avalanche de provações na vida dele. O que aconteceu com ele? Perdeu a esposa para um câncer, viu filhos se desviarem do caminho, enfrentou problemas sérios de saúde, conflitos no ministério, um baque atrás do outro. Caiu numa depressão profunda. Nossa. E num momento de desespero total, sozinho numa montanha, ele sentiu que Deus tinha tirado todos os seus apoios, todas as coisas em que ele se segurava. E de novo, a pergunta: como isso se encaixa na promessa da vida abundante em Cristo? Parece contraditório. Ele percebeu ali que Deus estava fazendo exatamente isso, removendo as muletas todas, as fontes de segurança e identidade que não eram o próprio Cristo, para que ele aprendesse a depender só e unicamente dele. Foi quando ele diz que entrou no descanso sabático de Hebreus 4. O descanso das próprias obras. Exatamente. Livre da pressão de performar, de ter que ser alguma coisa, ele entendeu na prática que Cristo era a sua vida, como diz Colossenses 3.4. O sofrimento, ele entendeu, foi filtrado pelo amor de Deus, como Romanos 8:28 diz, para um propósito maior, conformá-lo mais à imagem de Cristo. Fica claro um padrão nesses testemunhos, né? Parece que a experiência da cruz pessoal, do quebrantamento da nossa autossuficiência, do nosso eu que quer controlar tudo, parece ser o caminho que Deus muitas vezes usa para nos levar a viver de fato o não eu, mas Cristo. Não é algo que a gente busca ativamente, né? Ninguém pede por sofrimento, mas é algo que Deus, em sua soberania e amor, permite ou até orquestra para nos levar a um lugar de maior dependência e, paradoxalmente, de maior liberdade nele. Que jornada intensa fizemos aqui hoje, hein? Tentando recapitular, a ideia central que pulsa forte neste material é que existe uma identidade e uma vida radicalmente nova, surpreendentes mesmo, disponíveis para nós em Cristo. E o acesso a essa vida não é por mais esforço, mais regras, mais performance. É por algo totalmente diferente. É entender a nossa união com Ele, render o controle, confiar nos recursos dele, ou seja, permanecer nele, e deixar o Espírito Santo nos guiar e nos encher continuamente. É uma mudança de sistema operacional, podemos dizer assim. Sair do modo eu preciso fazer para ser, para o modo eu já sou nele, então eu posso viver a partir disso, pela força dele. Muitas vezes passa pelo vale do sofrimento, onde a nossa independência, a nossa autossuficiência é quebrada para dar lugar à verdadeira dependência nele, que é onde a vida dele flui melhor. Isso deixa uma reflexão pairando no ar para cada um de nós, eu acho. Fica martelando aqui. Será que existe alguma área na minha vida, alguma área de autoconfiança, algum ídolo escondido talvez? Algum controle que eu insisto em manter,
que talvez precise ser levado conscientemente à cruz, Uma pergunta importante. para poder experimentar mais dessa liberdade e desse poder da vida de Cristo em nós. O material até indica alguns próximos passos, né? Um site para quem quer entender melhor a salvação, acho que é howtobeachildofgod.com, e uma lista de leituras para quem quer aprofundar mais. Sim, tem recursos para quem quer continuar essa jornada e que essa nossa conversa aqui sirva de inspiração, né? Para todos nós vivermos mais e mais a partir dessa graça que não só salva, mas transforma o viver diário. O material encerra com uma bênção linda de Hebreus 13, versos 20 e 21, que acho que resume tudo que a gente falou. Pode ler pra gente. Claro, diz assim: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele, operando em vocês o que lhe é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Amém. Que assim seja em nós, operando em nós o que lhe é agradável. Que incrível. Muito obrigado por mergulhar conosco nesta análise profunda hoje, foi muito bom. Eu que agradeço. Foi ótimo conversar sobre isso. Até a próxima, pessoal.